Vamos lá? Então, abra sua Bíblia, Jó capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. O tema da minha mensagem é: eu sei que o meu Redentor vive. E diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Queridos, os dias que nós estamos vivendo realmente não são dias comuns. Nós estamos vivendo dias desafiadores. Dias em que profetizava o profeta Zacarias, que não seriam vencidos por força e nem por violência, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Isso significa que a obra que Deus tem para realizar nas nossas vidas, ela foge do âmbito natural. Ela só será possível, ela só se manifestará através de uma ação poderosa do Espírito de Deus, alcançando as nossas vidas e também através das nossas vidas. Isso é inicializado quando nós compreendemos a importância de estarmos alinhados com a palavra de Deus. E também quando nós compreendemos a importância de sustentarmos firmes a declaração da nossa fé, independente das circunstâncias. Então é necessário mais do que nunca, nesses dias em que estamos vivendo, dias desafiadores, para vencermos, para superá-los esses dias, nos alinharmos de acordo com a palavra de Deus e sustentarmos firmes a declaração da nossa fé, mesmo se as circunstâncias se mostrarem não tão favoráveis assim. O texto que lemos é uma declaração de Jó, uma das declarações mais lindas destacadas na Bíblia Sagrada. E Jó era um homem muito especial. A Bíblia diz em Jó capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem sincero, ele era reto, ele era temente a Deus e desviava-se do mal. E Jó também ele tinha uma linda família. Jó também era um homem muito rico, ele possuía muitas ovelhas, ele possuía muitos camelos, ele possuía muitos jumentos, ele tinha muitas pessoas ao seu serviço, e Jó foi considerado um dos homens mais ricos do Oriente. Agora, a Bíblia também diz que em um determinado momento Satanás ele se apresenta diante de Deus, e ele começa a questionar a fidelidade de Jó para com Deus. E ele diz para Deus: ó, Jó só é fiel assim contigo porque o Senhor tem abençoado poderosamente. Agora tire a sua bênção da vida de Jó, para ver se ele permanece fiel, se ele continuará te servindo da forma como ele te serve. E dentro da permissão de Deus, Satanás começa a atacar Jó. Jó começa a passar por um tempo de perdas. Jó perde o seu gado, Jó perde o seu rebanho, Jó perde os seus funcionários, Jó perde os seus filhos, Jó perde o apoio da sua família, porque nem a sua esposa fica ao seu favor, fica ao seu lado. Chega um determinado momento que a esposa diz: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ou seja, nem o próprio apoio da família Jó tinha. E também Jó perde a sua saúde. Mas a Bíblia diz, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 22, que mesmo acontecendo tudo isso, mesmo passando por todas estas perdas, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus coisa alguma. Mesmo passando por esse tempo de perdas, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus coisa alguma. E a sua declaração de fé era sustentada, mesmo com as circunstâncias contrárias. Ele declarava: eu sei
que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará sobre a terra. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se manifestará sobre a terra. Jó sustentava a sua declaração. E nós podemos aprender muito com a declaração de Jó, com a fé de Jó, com o posicionamento de Jó. E a primeira coisa que nós podemos absorver nesta manhã é que a sustentação da fé de Jó não era circunstancial. Queridos, nós precisamos compreender que a sustentação da nossa fé, ela não pode ser circunstancial. A sustentação da minha fé e da sua fé, ela não pode ser circunstancial. Jó dizia: eu sei. Isso significa, ou tem o mesmo sentido de que eu creio, ou ainda tem o mesmo sentido de que eu continuo acreditando. É interessante que Paulo também tinha uma declaração muito parecida. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, 2 Timóteo 1,12, Paulo dizia assim: eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Olha que interessante, Paulo estava passando também por um momento de adversidade. As circunstâncias não eram favoráveis, porque ele diz: olha, por cuja causa padeço, mas eu sei em quem tenho crido, estou plenamente convicto que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Queridos, ao olhar para as circunstâncias, Jó, ele não tinha mais nenhum motivo para continuar acreditando. Ao olhar para as circunstâncias, Jó, ele não tinha mais nenhum motivo para manter a sua fé. Ao olhar para as circunstâncias, Jó, ele com certeza estaria identificando que nada estava a seu favor. Mas a sustentação da fé de Jó, ela não era nas circunstâncias, ela era em Deus e na sua palavra. A sustentação de Jó, ela não era nas circunstâncias, ela era em Deus e na sua palavra. Ainda que tudo pareça contrário, ainda que as circunstâncias elas não sejam tão favoráveis, a nossa sustentação de fé, ela não pode ser circunstancial. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, elas são passageiras. Queridos, as circunstâncias, elas são variáveis. Ora o vento sopra a favor e ora ele sopra contra as nossas vidas. Ora parece que as coisas estão caminhando bem, ora parece que não. Ora parece que Deus está conosco, e tem hora parece que Deus não está conosco. Mesmo sabendo que Deus não nos abandona em momento algum. Mas se nós olharmos para isso, nós estaremos colocando a nossa fé nas circunstâncias. Mas a chamada de Deus, assim como para Jó, para mim e para você, é tirarmos os nossos olhos das circunstâncias. A nossa fé não pode ser baseada naquilo que é circunstancial. Mas a nossa fé, ela deve ser baseada em Deus e na sua palavra. A nossa fé não pode ser uma fé circunstancial. Independente faça a sua declaração como Jó: eu sei, eu creio, eu continuo acreditando. Jamais coloque a sua fé naquilo que é circunstancial. Sempre em Deus e na sua palavra. Jamais. Este é o primeiro ensinamento. O segundo que Jó declarava é que ele tinha um Redentor. Queridos, entenda isso. Você tem um Redentor. Eu tenho um Redentor. Jó tinha o seu Redentor. A palavra Redentor, ela significa protetor. A palavra Redentor significa defensor. Aquele que liberta o escravo. Aquele que socorre nos momentos das aflições. Isso significa que nos momentos mais difíceis
da nossa vida, nós temos alguém que nos socorre. Nós temos alguém que nos defende. Nós não estamos sozinhos em momento algum. Essa era a certeza de Jó. Ele dizia, eu tenho um Redentor. Ele dizia, eu sei que o meu Redentor. E é interessante que em Isaías capítulo 41, versículo 14, Deus era chamado de o Redentor de Israel. E diz assim, Isaías 41, 14. Não temas, tu verme de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Será que você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Queridos, é interessante que Israel estava passando por um momento de guerra nesse momento. Ele estava sendo afligido pelos seus inimigos. E neste momento Deus se manifesta, usando a vida do profeta Isaías, para dizer, olha, diga para o meu povo, não temas, eu te ajudo, eu sou o seu Redentor. No Novo Testamento, a palavra Redentor é atribuída a Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim, Efésios 1, 7, nele temos a redenção, pelo seu sangue, a saber a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Nós continuamos ainda com o nosso Redentor. Jó tinha o seu Redentor, Israel tinha o seu Redentor, nós temos o nosso Redentor. Em Cristo nós temos a nossa redenção pelo seu sangue. E o interessante é que alguém poderia olhar para a situação de Jó e dizer assim, olha, Jó perdeu tudo que ele poderia chamar de seu. É ou não é? Jó perdeu o quê? O seu gado. Jó perdeu o seu rebanho. Jó perde os seus funcionários. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu os seus filhos. Mas dentro de Jó existia uma certeza que ele tinha alguém que jamais perderia. Por isso ele dizia, eu tenho alguém, eu tenho o meu Redentor. Eu tenho alguém que jamais perderia e ele é o meu Redentor. Eu tenho o meu Redentor. Eu tenho o meu Redentor. É como se ele dissesse assim, olha, eu passei sim por muitas perdas. Eu perdi muitas coisas importantes. Eu perdi algo que eu considerava e considerava muito. Eu perdi algo que Deus havia me dado. Eu passei realmente por muitas perdas. Isso é notável. Isso é visível. Porém, eu não perdi o meu Redentor. Ele ainda luta por mim. Ele ainda me defende. Eu ainda tenho alguém que luta por mim. Eu ainda tenho alguém que toma a minha causa. Eu ainda tenho alguém que me protege. Eu tenho o meu Redentor. Eu tenho o meu Redentor. Nas horas mais difíceis, você não está só. Você tem o seu Redentor. Nós temos o nosso Redentor. Você tem quem te protege. Você não está só. Você tem quem te defenda. Você tem quem te guarda. Você tem o Redentor. Jesus é o teu Redentor. Será que você pode dar mais um aplauso ao Senhor? Jó dizia, eu sei, que significa, eu ainda creio, eu continuo acreditando. Jó dizia, eu tenho um Redentor. E Jó dizia, o meu Redentor vive. Este é o terceiro ensinamento. Nós servimos um Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo.
Queridos, o nosso Deus não está morto, Ele vive. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24, versículo 1. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado, e viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram vestidos com vestes resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então, os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Um pouquinho mais à frente, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, diz assim: eu sou aquele que vive. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Esta era a certeza de Jó. Ele não servia a um Deus morto. Ele não servia a um Deus que alguém falou, que alguém o apresentou, que ele não tinha relacionamento, que só conhecia de ouvir falar. Ele servia um Deus vivo. Queridos, o nosso Deus, ele não está morto. O nosso Deus, ele vive e ele está agindo sobre a terra. O teu Deus, ele não está morto. O teu Deus vive e ele ainda continua agindo sobre a sua vida. E todos os planos de Deus, todo o propósito que Deus tem para a sua vida, ele vai cumprir. Independente das circunstâncias, todo plano e propósito que Deus tem para a sua vida, ele vai cumprir. Porque ele não está morto, ele vive e ele reina. Ele vive e ele reina. Ele é um Deus vivo e ele também é um Deus ativo. Se nós estamos vivendo dias desafiadores, isso é uma verdade. Jó também viveu os dias de desafios. E Jó venceu aqueles dias. E nós também venceremos os dias em que estamos vivendo. Nós venceremos os dias que estamos vivendo. Como? Sustentando a nossa fé. Sustentando a nossa fé, independente das circunstâncias. Tire os seus olhos daquilo que é circunstancial. A sua fé, assim como a de Jó, não é baseada naquilo que é circunstancial. A nossa fé, ela é baseada em Deus e na sua palavra. Jó venceu, sustentando a sua fé em Deus e na sua palavra. E Jó também venceu, entendendo que ele tinha um defensor, que ele tinha um protetor, que ele tinha alguém que o socorreria nos momentos mais difíceis da sua vida, como aquele que ele estava vivendo. Ele tinha o seu Redentor. O meu Redentor, ele dizia. E Jó, ele venceu, porque ele compreendeu que o Deus que ele servia não estava morto. Ele estava vivo e ativo. Ele estava vivo e ativo. Eu quero finalizar essa mensagem lendo novamente o texto que iniciamos aqui. Jó capítulo 19, versículo 25. E diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E que por fim se levantará sobre a terra. É extraordinário. A expectativa de Jó era que por fim se levantaria sobre a terra.
Isso significa que Jó tinha a certeza que no final tudo daria certo para ele. Nós já chegamos no final ainda. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma jornada. E a nossa chamada é para sustentarmos a nossa declaração de fé, independente das circunstâncias, baseado na fidelidade de Deus e na sua palavra. A nossa chamada é para continuarmos a nossa jornada aqui na terra, compreendendo que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos a quem socorrer, nós temos quem nos socorre, nós temos um protetor, nós temos um protegedor, nós temos o nosso Redentor. A nossa jornada ainda está caminhando, e a chamada de Deus para nossas vidas neste tempo é compreender que o nosso Deus, Ele não morreu. O nosso Deus vivo está. Ele está vivo e Ele está ativo. E porque Ele está vivo, porque Ele é o nosso Redentor, e porque ainda nós estamos sustentando a nossa declaração de fé, nós podemos acreditar que no final, assim como Jó declarava, no final, tudo vai dar certo. Ei, tudo vai dar certo para você. Tudo já deu certo para você. Amém?